Olá pessoal, tudo bem com vocês? A situação em Brasília está tensa. Desde que André Mendonça assumiu o caso Master, o clima ficou insuportável entre os ministros do STF. E agora tem uma bomba rolando nos bastidores. Alexandre de Moraes quer prender a jornalista Malu Gaspar. Isso mesmo que você ouviu, prender. Por quê? Porque ela teve a coragem de expor o contrato milionário da esposa dele com o Banco Master. E sabe o que a Malu fez hoje? Ela não recuou, pelo contrário. Ao invés de se esconder com medo, ela foi lá e detonou o Moraes novamente ao vivo na Globo. A mulher tá com zero medo. Ela defendeu o presidente da Unafisco, aquele que foi alvo da operação abusiva. E ainda atacou o inquérito das fake news que não acaba nunca. A jornalista tá literalmente na mira do ministro mais poderoso do Brasil. E ela dobra a aposta. E tem mais. O clima entre os ministros do STF está tão tenso depois que Mendonça assumiu o Master que os bastidores estão um caos total. Moraes perdeu o controle do caso que ele queria usar para se proteger. E agora está desesperado tentando calar quem expõe ele. Mas a Malu não tá nem aí. Assiste comigo na íntegra. O que a gente está vendo nesse caso, desse inquérito, desse uso do inquérito das fake news para investigar esse vazamento agora, é uma coleção de impropriedades, né? Na verdade, você tem um vazamento que ninguém diz qual é o vazamento. Qual é o vazamento que está sendo investigado? Você não sabe. São vazamentos aí. Aí o ministro pede 140, busca no acesso de 140 pessoas. Se você está procurando quem acessou dados de 140 pessoas, significa que você não sabe o que você está procurando. Se você está procurando um vazamento, a não ser que tenha tido um leaks, um mega vazamento de dados que ninguém está sabendo, não consta que seja isso. Se você for procurar acesso de 140 pessoas, é capaz de você achar algo. O nome disso na justiça é Fishing Expedition. Já que nós estamos com os nomes hoje, é Distinguish. É não sei o quê. O nome disso é Fishing Expedition. É uma prática ilegal de pesca provatória, da qual, por exemplo, a Operação Lava Jato foi muito acusada. Agora estão fazendo e parece que nada aconteceu. Né? Você está falando de um vazamento que tem que ser investigado, se é que houve mesmo, já que nós não sabemos de que vazamento nós estamos falando, usando um inquérito em que o ministro Alexandre de Moraes é ao mesmo tempo vítima, relator, juiz e sei lá mais o que. O que ele quiser ser, parece que ele vai achar que ele pode ser. Então eu acho que já passou da hora. Olha, Sadi, eu venho falando sobre esse inquérito desde quando eu ainda fazia o podcast Foro de Teresina, falando que esse inquérito não era legal, que não podia ser dessa forma. Eu ouvi no final de semana, até falei para o Fernando Barros, que é sobre esse assunto, está excelente. Exatamente, já desde aquela época já não caía bem. Agora então, e depois já acompanhei também em 2022, teve uma discussão sobre isso no Supremo, e o que está acontecendo agora é o que sempre acontece. Lá em 2022 já se falou, olha, está na hora de acabar, já resolvemos a questão das fake news, esse inquérito se desdobrou em outros, já existem outros inquéritos apurando milícias digitais, não há mais necessidade de você ter um inquérito completamente sigiloso, ninguém consegue ver o que tem dentro. O que acontece nesse inquérito é um grande mistério, só serve para um ministro específico fazer o que ele acha que deve, sem que ninguém coloque freio. Isso não pode acontecer. Nós estamos falando aqui do judiciário, prestando contas à sociedade. E aí o que está acontecendo agora é justamente isso. Você tem um grupo que se preocupa com o devido processo legal e um grupo que quer esse privilégio. É como se fosse um salvo-conduto para que o Supremo faça o que quiser na hora que ele quiser, do jeito que ele bem entender. Juízes não estão acima da lei. Esse inquérito é a grande prova de que o Kleber Cabral do Unafisco estava certo, porque, veja bem, ele disse que está mais difícil investigar autoridades e ministros do Supremo do que o próprio PCC. E o que aconteceu com ele? Virou investigado. Ele fala autoridades da República, porque até autoridades da República, pra... exatamente. Ele disse que está mais difícil investigar outras autoridades da República do que o PCC. E o que aconteceu com ele? Apenas por falar isso, ele virou investigado. Qual foi o crime que ele cometeu? A informação que eu tenho até é que investigadores ficaram até, assim, meio constrangidos, sabe? Com ter que tomar o depoimento por causa disso. Porque a gente até comentou aqui que a gente não conseguia comentar com toda a profundidade que o caso exigia, porque a gente não sabia do que se tratava. E quando depois a gente soube, pela nota da Unafisco, que foi por causa das declarações à imprensa, realmente... Ou seja, ele provou a tese dele, né? Não, porque tem muita... ele foi a prova do que ele mesmo disse. Você não pode emitir opinião que você vira um investigado num inquérito.
que ninguém sabe o que está acontecendo dentro desse inquérito. Então, finalmente, a OAB de São Paulo se manifestou e eu acho que toda entidade que realmente se preocupa com o momento grave que a gente está vivendo, todo político, todo juiz, deveria olhar para esse momento como um momento definidor, decisivo. É a hora que você vai dizer de que lado você está. Esse inquérito virou um grande símbolo dos desmandos do judiciário no Brasil hoje. Você falou, né? O Tribunal Federal para ter a temperatura exata. Eu não vejo hoje ambiente dentro do Supremo, mesmo com essa pressão externa, para encerrar nesse ano de 2026 o inquérito das fake news, justamente por ser um ano de eleição. Então bate muito com essa apuração que você trouxe aí do Otávio, que bate, por quê? Porque nesse ano de eleição a percepção é que o Supremo vai para o holofote, vai para a mira de candidaturas. Então essa é a lógica, eu diria, o Supremo não é um só, mas eu poderia dizer que é a lógica majoritária hoje. Hoje, apesar de vários ministros estarem já descontentes com o prolongamento do inquérito das fake news. A percepção, tem ministros que avaliam da mesma forma que o OAB. Que você teve um momento que foi considerado excepcional, que teve sua importância, havia um ataque à democracia e o ataque ao próprio Supremo Tribunal Federal, que agora o contexto é outro, já teve eleição, já teve mudança de governo, já teve condenação dos envolvidos na tentativa de golpe de Estado, inclusive um ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, vários generais. Então, agora o contexto já seria outro na avaliação de alguns ministros. Naquela ocasião, em 2020, quando foi levado a plenário, a constitucionalidade do inquérito das fake news foi de 10-1. Naquela ocasião, só o ministro Marco Aurélio Mello ficou contrário ao inquérito das fake news. Certamente hoje o placar seria diferente. Você teria alguns votos contrários a mais. Mas hoje temos 10 ministros, né? Porque tem uma vaga aberta do ministro aposentado Luiz Roberto Barroso, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, são 10 ministros. Poderia até ter um placar um pouco mais apertado, mas ainda vejo uma maioria em relação ao inquérito das fake news. O inquérito das fake news, ele teve uma lógica naquele momento, sendo que na percepção que a gente começa a ver de alguns ministros, essa lógica já não existe mais. Já não tem mais sentido o inquérito das fake news. Mesmo assim, você tem ministros que se veem sob ataque e aí você tem a lógica da proteção. Então é isso que está, uma espécie de proteção, de blindagem de ataques. É isso que está por trás do inquérito das fake news e esse prolongamento. Então, Marcelo, para esse ano 2026, mesmo com a pressão, inclusive da OAB, de setores importantes da sociedade, eu não vejo uma mudança de caminho, não. Fala, Joel. É o que o Otávio falou, esse julgamento estava com data marcada, então é um jeito de dizer, que bom que vem um julgamento aí que a gente não precisa lidar com os nossos próprios problemas, né? É uma muleta para tentar se agarrar, uma boia de salvação para se agarrar enquanto você, para você poder fingir que não está vendo o que está acontecendo, né? Quando a gente observa a famosa reunião que vazou, o Valdo citou aí, que eles não querem investigar por que vazou, a gente entende o espírito do STF em relação a todo o resto. Quando a gente fala sociedade, existem vários setores da sociedade. Nós estamos falando de alguns setores que anseiam pelo julgamento da Marielle, mas também tem setores que querem saber o que aconteceu de fato no caso do Banco Master. Você tem setores que querem saber, afinal de contas, como está sendo aplicado o dinheiro das emendas. Tudo isso é o famoso, como dizia minha avó, não está fazendo mais que a sua obrigação. A sua obrigação é prestar contas à sociedade. Quando você se agarra a um caso como esse, que já se arrastou tempo demais, para dizer que agora você vai ter uma folga, mostra que você não está entendendo o que se espera de você. E como eu ia dizendo, essa reunião fica muito claro como os ministros se veem e se veem em relação ao resto da sociedade. Teve um trecho ali em que a ministra Carmen Lúcia fala do taxista, né? Eu vou para a rua
rua e toda vez que eu pego um táxi, eles falam mal do Supremo. Aí o ministro Flávio Dino diz, não, eu sou STF Futebol Clube. É tudo... todas as falas são no sentido de se proteger, zero autocrítica. Então, é claro que é importante julgar o caso da Marielle, que se chegue à conclusão possível. Realmente, como o Otávio falou, esse caso é muito complexo, foi muito difícil montar um caso com tanto tempo depois, com tanto esforço para destruição de provas que foi feito, que a gente sabe. Então, já vai ser muito desafiador para o Supremo esse próprio caso. Agora, querer acreditar que um caso como esse vai dar salvo-conduto para o Supremo não ter que lidar com suas próprias crises, eu acho assim de um alheamento, uma alienação em relação ao momento que a gente está vivendo, realmente impressionante. Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.